Continuando o nosso estudo sobre os princípios processuais, ou sobre as normas fundamentais do processo civil, neste vídeo nós vamos estudar o artigo 2º do novo CPC. Nós já vimos no vídeo anterior, nós já relembramos, na verdade, a diferença entre princípios e regras. Nós já vimos por que o CPC fala em normas fundamentais do processo civil e nós já vimos também que o nosso ponto de partida tem que ser sempre a Constituição. Aliás, é exatamente isso que diz o artigo 1º do novo CPC. Mas vamos ao que interessa. O artigo 2º do novo CPC nos diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Neste artigo, nós encontramos a chamada inércia da jurisdição. E no vídeo de hoje, a primeira lei de Newton, a física, vai nos ajudar a compreender essa ideia. Então hoje é direito sem juridiquês e direito com um pouco de física. Bom, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, nos diz que os corpos têm a tendência de manter a sua qualidade de movimento. Então, se está parado, permanece parado, e se está movendo, se está em movimento, permanece em movimento, a não ser que eles sejam submetidos a uma força exterior. Então, inicialmente, a inércia nos diz que o juiz não pode proceder de ofício, ou seja, ele está parado e precisa receber um impulso, uma força exterior. Essa força exterior é a provocação do autor. Então é por isso que o processo inicia por iniciativa da parte. E daí nós retiramos outras duas ideias, outros dois princípios. O primeiro desses princípios ligados ao princípio da inércia, a ideia de inércia da jurisdição, é o princípio da demanda. E esse princípio nos diz que o juiz está vinculado aos pedidos do autor. É fácil você gravar se você lembrar que demanda é sinônimo de pedido. Então o juiz está vinculado aos pedidos do autor, princípio da demanda. Bom, daí também nós retiramos a ideia de adstrição da sentença aos pedidos. Ou seja, o juiz só pode conceder na sentença aquilo que o autor pedir e nada diferente disso. Esse princípio da demanda e essa ideia consequente de adstrição da sentença ao pedido, historicamente, sempre tiveram uma aplicação muito rígida. Mas hoje essa aplicação não é tão rígida assim. O princípio da demanda é mitigado hoje em dia. Na verdade, o princípio da demanda só não é mitigado, quer dizer, ele só é aplicado de forma integral. E a ideia de adstrição da sentença ao pedido apenas é rígida quando nós estamos falando de sentenças condenatórias. Ou seja, quando o objeto da ação é uma obrigação de prestar dinheiro, de pagar quantia certa. No entanto, quando nós estamos falando da tutela específica da obrigação, ou então da tutela inibitória ou da tutela de remoção do ilícito, então já não vale mais essa ideia de princípio da demanda, de adstrição da sentença ao pedido. Aí então nós temos a mitigação dessa ideia e desse princípio. Mas para você entender isso melhor, nós precisamos tratar do assunto das formas de tutela. E nós vamos fazer isso mais adiante. Por enquanto, o que eu posso deixar para você é um esquema simples para você gravar. Se o objeto da ação for prestação de dinheiro, pagamento de quantia certa, então o juiz está totalmente limitado ao pedido do autor. Aí vale o princípio da demanda e o princípio da adstrição da sentença ao pedido. No entanto, se o objeto da ação for uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, então o juiz não está limitado ao pedido feito pelo autor, porque essas situações têm uma dinâmica e uma complexidade maior. E, por causa disso, o processo está preocupado em atender às necessidades do direito material. E, às vezes, para atender às necessidades do direito material, o juiz não pode estar preso ao pedido do autor nessas situações. Fazer, não fazer e entrega de coisa. Deixa eu dar um exemplo bem simples que eu acho que vai ficar fácil de você entender. Imagine que alguém entre com uma ação pedindo para que o juiz ordene que o Estado forneça um medicamento, entrega de coisa. Bom,
Nesse caso, o juiz pode determinar que o Estado forneça não o medicamento pedido pelo autor, mas um medicamento genérico, que é mais barato para o Estado e, portanto, é mais barato para todos nós. O segundo princípio que você retira da ideia de inércia da jurisdição é o princípio dispositivo. O princípio da demanda trata dos pedidos do autor. E o princípio dispositivo trata dos fatos que vão ser apreciados pelo juiz no processo. Ao apreciar a causa, o juiz está limitado pelos fatos alegados pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação. Podem até ter acontecido outros fatos na situação de direito material, pode até ter acontecido outros fatos na situação concreta, na situação real. Mas se o autor e o réu não alegaram esses fatos, o juiz, ao considerar o processo, tem que fazer de conta que esses outros fatos simplesmente não aconteceram. Então, uma forma de você compreender isso e até mesmo de gravar o que significa o princípio dispositivo, porque às vezes a gente se atrapalha com a terminologia, demanda, dispositivo, a gente não sabe o que é o que, é que as partes podem dispor dos fatos que são apreciados pelo juiz. Então, com isso, você já sabe que demanda é sinônimo de pedido, então, princípio da demanda, o juiz está limitado aos pedidos, e agora você sabe, então, que dispositivo significa que as partes podem dispor dos fatos, então, princípio dispositivo, fatos, demanda, pedido, dispositivo, fatos. O princípio dispositivo tem uma relação muito importante com a ideia de ônus da prova. Mas esse assunto, o ônus da prova, ele merece, obviamente, um outro vídeo. E lembra da ideia de inércia? Então, nós já vimos que o juiz não age sem ser provocado pelo autor, o que nos fala, a partir da ideia de inércia, que aquilo que está parado permanece parado, a não ser que haja uma força exterior. No caso, a provocação pelo autor. O juiz não pode proceder de ofício, o juiz não pode começar o processo por iniciativa própria, ele depende da iniciativa do autor. Mas a inércia também nos diz que as coisas que estão em movimento tendem a continuar em movimento. Assim, uma vez que o juiz tenha sido provocado pela parte, agora ele tem a obrigação de dar fim ao processo. Isso ainda é a ideia de inércia. E isso é o que nós vemos na ideia de impulso oficial, na expressão impulso oficial que você encontra, inclusive, no artigo 2º do novo Código de Processo Civil, na parte final. E aí nós temos o terceiro princípio ligado à inércia, o princípio do impulso oficial. O juiz é obrigado a tocar o processo. É claro que ele vai tocar o processo dialogando com as partes, ainda mais diante do novo CPC e do contraditório material que está aí previsto em todo canto no novo CPC. Mas, por exemplo, se o autor deixar de cumprir com seus deveres processuais e abandonar o processo, então a inércia da jurisdição, o princípio do impulso oficial, nos diz que o juiz é obrigado a extinguir esse processo por conta própria. E essa hipótese de extinção por abandono do autor, por exemplo, é uma das hipóteses de extinção do processo sem solução de mérito, que nós, inclusive, já estudamos aqui no canal. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para permanecer atualizado, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!